Minha irmã zombava de mim por não ter filhos. Por anos, Christy agiu como se toda a minha existência fosse algum tipo de piada. Todo jantar de Natal, toda festa de aniversário, toda terça-feira aleatória na casa da mamãe, ela encontrava um jeito de soltar um comentário. Ah, você não entenderia, você não tem filhos. Ou, o meu favorito pessoal, deve ser bom pensar apenas em si mesma o dia todo. Ela dizia isso com aquele sorriso doce e falso, como se estivesse brincando, mas nós duas sabíamos que ela não estava. Tenho 35 anos, trabalho em uma galeria de arte no centro, tenho um apartamento pequeno com plantas que realmente me lembro de regar, um gato chamado Bean e uma cafeteira que custou mais que meu sofá. Gosto da minha vida, não vim parar aqui por acidente, eu escolhi isso. Mas para Christy, eu era basicamente uma criança egoísta que nunca cresceu. Ela se casou aos 23 anos com um cara chamado Travis, que vende seguros e fala de golfe demais. E aos 30, ela tinha 3 filhos com menos de 7 anos. O Instagram dela estava cheio daquelas postagens de mãe bagunçada com legendas como caos e carinhos, e não trocaria isso por nada no mundo. O que tudo bem, bom para ela, mas ela fez disso sua personalidade inteira. E pior, ela fez da minha falta de filhos a minha. No aniversário de 65 anos da mamãe no ano passado, Christy estava falando sem parar sobre como estava exausta, como não dormia há dias, como ser mãe era o trabalho mais difícil do mundo. Então ela olhou bem para mim e disse: mas você não saberia nada sobre sacrifício, saberia? Todo mundo ficou quieto. Apenas tomei um gole do meu vinho e mudei de assunto. Eu não ia dar a ela a satisfação, mas isso continuava acontecendo. Nos almoços comunitários da igreja, ela me apresentava as pessoas como: esta é minha irmã Janelle, sem filhos, só ela. Como se eu fosse algum projeto incompleto. Uma vez, o filho do meio dela ralou o joelho e quando tentei ajudar, ela literalmente me dispensou com um gesto e disse: está tudo bem, você não tem instinto para essas coisas. Parei de ir tanto aos eventos familiares depois disso. Então, em abril, tudo mudou. Mamãe me ligou numa quarta-feira de manhã, o que foi estranho porque ela geralmente manda mensagem. A voz dela parecia errada e ela me disse que Christy estava no hospital, os rins dela estavam parando de funcionar, algo autoimune que os médicos não detectaram a tempo e disseram que ela tinha algumas semanas antes de precisar de diálise pelo resto da vida, mas um transplante poderia resolver. Talvez a família toda tenha corrido para ser testada. Travis não era compatível. Mamãe e papai eram velhos demais e tinham seus próprios problemas de saúde. Os 2 primos de Christy do lado do papai foram testados e nenhum funcionou. Não disse nada no começo. Apenas fiquei com aquilo por alguns dias, pensando em todos aqueles comentários, todas aquelas pequenas alfinetadas. Parte de mim queria deixar o karma agir, mas eu não conseguia. Por mais que ela me irritasse, ela ainda era minha irmã. Então, fui ao hospital sozinha, preenchi a papelada e fiz o teste sem contar a ninguém. 2 semanas depois, o médico ligou e eu era uma combinação perfeita. Mas não contei a Christy imediatamente. Eu queria pensar na decisão por um minuto. Ter certeza de que estava fazendo isso pelos motivos certos. E não apenas por culpa. Mas no domingo seguinte, ela chegou em casa de outra consulta fracassada. E eu apareci na casa dela com os resultados dos testes na minha bolsa. Ela abriu a porta com uma aparência terrível. O rosto estava inchado, o cabelo oleoso. E ela tinha aquele olhar derrotado que eu nunca tinha visto nela antes. Travis estava nos fundos cuidando das crianças. Ela apenas olhou para mim. Posso entrar? Ela assentiu e sentou-se no sofá como se suas pernas não pudessem mais sustentá-la. Sentei-me à frente dela e tirei a pasta. Eu fiz o teste, eu disse: sou compatível. Ela não disse nada no começo. Apenas olhou para a papelada. Então, o rosto dela se contraiu e ela começou a chorar. Aqueles soluços altos e feios que sacudiam o corpo todo dela. Eu não sabia o que fazer, então apenas fiquei sentada lá até que ela se acalmasse o suficiente para falar. Por que você faria isso? Ela sussurrou depois de tudo o que eu disse pra você. Dei de ombros. Porque você é minha irmã e porque eu não preciso ter filhos para ser uma pessoa decente. Ela chorou mais forte depois disso. A cirurgia aconteceu 6 semanas depois e foi difícil. Eles tiraram meu rim pelo meu lado e a recuperação não foi brincadeira. Fiquei no hospital por 4 dias, depois afastada do trabalho por mais 3 semanas. A cirurgia de Christy demorou mais, mas funcionou. O corpo dela aceitou o rim e em um mês ela saiu da diálise e começou a parecer ela mesma novamente. A primeira vez que ela me visitou depois que nós duas estávamos em casa, ela trouxe flores e um cartão que seus filhos fizeram com giz de cera. Ela sentou na ponta do meu sofá, com cuidado para não esbarrar em mim, e apenas disse: obrigada, não sei como te agradecer. Eu disse a ela que ela não precisava, mas as coisas mudaram depois disso. Ela parou completamente de fazer comentários, sem mais piadas sobre eu não entender o sacrifício.